Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. E aqui, diariamente, por mais ou menos 15 minutos, estudamos a primeira obra da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Estamos atualmente no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. Esse livro terceiro é composto de 12 capítulos e estamos atualmente no capítulo 3. Não, desculpa, no capítulo 2. Já estou me acelerando. No capítulo 2, que trata da lei de adoração. Então, primeiro vimos sobre a lei divina, ou lei natural, e agora estamos tratando da primeira lei de Deus, que é a lei de adoração. Estamos no subitem que é a adoração exterior, que é vista, não é aquela que fazemos em recolhimento em nós mesmos, não. Aquela que é vista, rituais, não é? Pergunta Allan Kardec na questão 655 aos espíritos superiores. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo-o apenas por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de outra maneira? A pessoa que, bom, eu quero fazer parte, não é? Principalmente nós estamos aqui no meio do século XIX. A maioria absoluta das pessoas era católica. Então, não seguir aqueles preceitos católicos era alguma coisa muito impactante, socialmente falando até. Muitas pessoas, mesmo espíritas, mesmo não seguindo aquela doutrina, se submetiam, pois socialmente não se queria criar atritos. Hoje em dia, não vejo motivo para isso. Não é? Já, inclusive, a Constituição garante liberdade de culto. E até mesmo quem não tem culto nenhum. Tudo isto é possível, é permitido e é lei, tem que ser respeitado. Ninguém pode ser perseguido pela sua crença. Intolerância religiosa é crime. Vejamos então a resposta dos espíritos. Vamos repetir a pergunta, porque eu falei tanta coisa que facilmente podemos ter esquecido. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo-o apenas por respeito humano e para não escandalizar os que pensam de outra maneira? Resposta. A intenção nisto, como em tantas outras coisas, é a regra. Aquele que só tenha em vista respeitar as crenças alheias, não procede mal. Faz melhor do que um que as ridicularize. Intolerância, né? Religiosa. Porque então falta com a caridade. Para quem a pratica, a caridade, por interesse, ou melhor, desculpa, para quem a pratica, no caso, a religião, desculpa, para quem a pratica, a religião, por interesse ou por ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Então, se for algum interesse para tirar vantagem, aí é forte o que eles dizem, não é? Se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. E completam dizendo: não podem agradar a Deus os que fingem humilhar-se diante de Deus apenas para conquistar a aprovação dos homens. Então, vejamos. Uma aprovação que traga algum tipo de vantagem, porque às vezes a pessoa simplesmente não quer ferir suscetibilidade. É onde entra aqui a questão do respeito, não é? Não quer criar confrontos,
E então, se morre um amigo, a pessoa vai à missa de sétimo dia, muito ligada à família, e vai ali, não é, acompanhar, que seja, não é, participar de toda a missa, não vai precisar, não vejo eu, não sei como é que isso funciona, não participo de missa para dizer se levanta e senta mesmo assim, porque seria isso, não é? Todo mundo levanta, vou levantar também, porque senão, não é? As pessoas podem achar um desrespeito. As pessoas podem ficar constrangidas porque não querem ser interpretadas como alguém que está desrespeitando. Tem que se refletir sobre isso também. Esse cuidado, quase um carinho com a fé alheia, vamos dizer. E nós ficamos lá com a nossa fé. Isso não nos ameaça, não é? É um respeito. Situação de respeito, é claro que isso é foro íntimo, não é? Isso é foro íntimo, vejamos. Eles estão dizendo aqui sobre a questão de um certo interesse, não é? Vamos dizer aqui o termo. Interesse. Quem pratica a religião por interesse ou por ambição. Interesse ou ambição. Mas estarmos ali respeitando, não querendo confrontar, não há interesse, não há ambição. Interesse é quando se tira alguma vantagem, não é? Então, interesse de não confrontar a pessoa, de não entristecê-la ou de não criar perturbação no ambiente. É um interesse que não é aquele interesse egoístico. Né? Já lemos isso, não é? Não podem agradar a Deus os que fingem humilhar-se diante de Deus apenas para conquistar a aprovação dos homens, com fins egoísticos. Ok? 656. A adoração em comum é preferível à adoração individual? Resposta. Reunidos pela comunhão dos pensamentos e dos sentimentos, os homens têm mais força para atrair para si os bons espíritos. O mesmo se dá quando se reúnem para adorar a Deus. Mas não penseis que, em razão disso, a adoração particular seja menos valiosa, já que cada um pode adorar a Deus pensando nele. Então, existe com certeza, não é? Muitas pessoas reunidas ontem aqui em Portugal, foi lá na cidade de Fátima, foi comemorada a aparição no dia 15, não é? No dia 13 de maio, a aparição de Nossa Senhora de Fátima, em 1917. E então foi feito um grande evento, milhares de pessoas. E olha, é uma vibração que tem aquele local. Nunca foi com multidão, mas nunca está vazio. Mas é uma paz, é uma vibração tão gostosa. Isso transcende ser católico ou não. Ali está, a gente sente, ali é muito bom. Nunca estive em Aparecida do Norte, né? Nossa Senhora Aparecida. Mas quem foi também sentiu essa vibração. Não sei. Talvez seja até uma coisa pessoal de cada um. Muito bem. Então, aqui sobre ele falar sobre muitas pessoas em adoração e uma pessoa em adoração. Embora, então, muitas pessoas tenham uma vibração mais intensa, não é? Porque é o somatório de muitas vibrações, isto em nada
nada invalida a adoração individual, que é valiosa na mesma, ok? Comentários, questões, fiquem à vontade de fazer no chat, tá bom? Outro subitem, vida contemplativa. E só temos uma pergunta sobre esse item, questão 657. Pergunta Kardec: os homens que se entregam à vida contemplativa têm algum mérito aos olhos de Deus, já que só pensam nele, Deus, e não fazem mal a ninguém? Resposta dos Espíritos: não. A pergunta é: se tem algum mérito aos olhos de Deus essa vida contemplativa? Resposta: não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem, e são inúteis. Então, ficar só dentro de um convento, um mosteiro, e só isso, nós sabemos que muitos conventos, muitos mosteiros fazem obras sociais, né? Ajudam os desvalidos, e está aí uma ação nobre e importante. Aqui, por isso que só tem uma pergunta, né? É simplesmente se isolar da sociedade e viver aquela vida lá isolada. Então é aquela história, não faz mal, não faz bem. Então não é meritório esse isolamento, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem, e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Isso é muito importante. Não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a cumprir na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Não sei como é que é hoje a vida de padres e freiras em conventos ou mosteiros, frades e freiras, né? Em conventos e mosteiros, mas ainda também no século XIX era comum essa vida apenas contemplativa. Ok? Agora vamos a um outro subitem, vamos falar da prece. E temos várias perguntas de Kardec sobre a prece. A primeira, 658, é: a prece é agradável a Deus? Resposta: a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, não apenas lábios falando palavras que não são sentidas no coração, não é? Então a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para Deus a intenção é tudo, e a prece do coração é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o pensamento. Então, aquela prece simples, que é dita com o coração, é muito mais valiosa do que a prece lida, que não é sentida, por mais bela seja a prece lida. Isso quer dizer que não devemos ler preces? Não. Isto quer dizer que, se formos ler prece, busquemos sentir o que estamos lendo, porque é uma comunicação na mesma com Deus. Sim, 658. A prece é sempre agradável, a intenção é tudo. Muito bem. A prece é agradável a Deus quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creais
Vamos crer que o sensibilize à prece do homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato sincero de arrependimento e de verdadeira humildade. Lembrando aquela prece lá na sinagoga, não é? Jesus estava olhando, a pessoa chega e fala assim: eu estou aqui, eu sou um homem bom, depois de jogar um montão de moedas lá na doação do gasofilácio, né? Eu sou um homem bom, sou melhor do que aquele ali, não vale nada. Eu sou um crente fervoroso. Quase uma autopropaganda do que uma prece, mais autopropaganda do que prece. Havia isso, não é? Então, é uma prece do orgulhoso, do vaidoso. Essa não diz absolutamente nada a Deus. Não há nenhum sentimento nobre ali. Mas se o orgulhoso, o vão, o egoísta, se arrepender e então a sua prece for de arrependimento e de humildade verdadeira, aí sim é uma prece que agrada também muito a Deus. Muito bem, vamos ficar por aqui hoje, até a questão 658, e amanhã retornaremos com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.